É, meus amigos, a palhaçada continua lá no governo do Rio de Janeiro, né, cara? Os caras concederam aí mais uma vez o Maracanã, a dupla Fla-Flu. Felizmente o Vasco perdeu essa batalha. Vamos ver se vai perder a guerra, né? O Vasco vai na justiça para tratar desse assunto. Vamos falar disso. Também vamos falar aí de mudanças no time titular do Vasco, o interesse do Vasco em um ex-jogador que já passou do nosso clube, que está atualmente em Portugal. Também do jogo treino de ontem, cara. O Vasco jogou ontem. Fique até o final. Muita coisa pra gente falar, mas já vai deixando o like, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações. Muito obrigado a galera que tá sempre se inscrevendo aí no nosso canal. Falta muito pouquinho pra gente chegar a 190 mil inscritos. Se inscreve aí, é de graça. Pessoal, infelizmente o governo do estado do Rio de Janeiro aí renovou a concessão aí do Maracanã, a dupla Fla-Flu, né? Infelizmente a gente já sabia que isso iria acontecer, não. O governador lá do Rio de Janeiro é um mulambo descarado. Infelizmente ele continua aí servindo os interesses do seu clube, seu timeco do coração. E após essa oficialização aí por parte do governo do estado do Rio de Janeiro, o Vasco aguarda a decisão da justiça sobre o seu pleito para poder entregar a proposta para a administração do Maracanã. O Vasco entrou recentemente com ação para impedir uma renovação automática do TPU, que é o termo de permissão de uso aí para a dupla Fla-Flu, mas o governo do Rio de Janeiro renovou mesmo assim a dupla Fla-Flu, a concessão aí do Maracanã. O Vasco alega possuir uma proposta para administrar o termo de uso do Maracanã e solicita que haja um chamamento público por parte do governo. Também lembrou que já havia notificado aí o órgão desde outubro do ano passado. A justiça então determinou que o governo estadual se manifestasse sobre o caso até a última segunda-feira, algo que foi cumprido. O órgão, na ocasião, indicou que era a favor da renovação automática à dupla Fla-Flu. Também na segunda-feira, o juiz Marcelo de Alvarenga decidiu não entrar no mérito e redistribuiu o processo. Infelizmente, como eu disse, o governo do estado do Rio de Janeiro renovou aí automaticamente com a dupla Fla-Flu. Infelizmente a gente sabia que isso iria acontecer, né? Uma máfia gigante que gera aí esse Maracanã, né, velho? Pô, tá de sacanagem com o torcedor vascaíno, os caras fizeram isso aí. Uma sacanagem com o clube de regatas Vasco da Gama. O Vasco tem o direito de jogar no Maracanã, tem o direito de participar, sim, da licitação do Maracanã, porém foi totalmente ignorado, totalmente escanteado por essas pessoas que dizem que tem o poder, né, cara? Que é esse governante aí do estado do Rio de Janeiro. Se você é vascaíno, votou nesse cara, meu amigo, parabéns aí, parabéns, olha aí o que você acabou de fazer. É lamentável que esse governador está fazendo com o Vasco. Infelizmente o Vasco vai ter que tentar aí de tudo para conseguir liberar o Maracanã. A estratégia do Vasco, caso fosse reformar São Januário, era mandar os seus jogos no Maracanã. Sem ter o Maracanã para jogar, o Vasco não vai poder reformar São Januário tão cedo, porque não tem onde jogar em outro estádio no Rio de Janeiro. Aí vai ter que negociar com o Botafogo, negociar aí com Volta Redonda, vai ter que jogar em estádios mais acanhados, ou até mesmo jogar longe do Rio de Janeiro, né? Porque o Vasco tem uma torcida gigantesca aí pelo Brasil afora, mas visando um campeonato brasileiro, um campeonato brasileiro longo, que o Vasco precisa lutar por coisa grande, não ter nenhum susto, o ideal seria jogar no estado do Rio de Janeiro, jogar em São Januário ou no Maracanã. Porém, vamos ver como vai ficar essa situação. A 77 Partners sabe que o Vasco precisa de ter um estádio maior para ter uma rentabilidade maior, porque sabe que o Vasco é um clube gigante, que tem uma torcida enorme, sem dúvida nenhuma a terceira ou a segunda maior torcida do Brasil. Deixa aí nos comentários aí qual a sua opinião sobre esse assunto. Infelizmente os interesses sempre falam mais altos aqui nesse país, né, cara? A gente sabe como que funcionam as coisas aqui no Brasil. Bom, pessoal, vamos dar um girão aí nas notícias do Vasco. Ontem o Vasco venceu o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro por 3-1 em um jogo treino no CT Moacir Barbosa. Os gols do Vasco foram marcados aí pelo Matheus Cocão, Juan Cruz e também Carabajal, os três últimos reforços contratados pelo Vasco. Carabajal, inclusive, fez um golaço de falta. Essa atividade só teve participação dos jogadores reservas, jogadores que tiveram poucas oportunidades até agora com o técnico Maurício Barbieri. O Vasco retoma os treinamentos hoje lá no CT Moacir Barbosa, visando um confronto aí contra o Bahia na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Jogo em São Januário, válido pela terceira rodada do Brasileirão. Vale ressaltar que já foram vendidos mais de 15 mil ingressos para essa partida em São Januário. Muito possivelmente esse jogo marcará a estreia do Gabriel Carabajal. Talvez, quem sabe, aí o Matheus Cocão também sendo relacionado pelo menos para o banco de reservas. E também o Juan Cruz, né? Pode ser que esses três jogadores façam a sua estreia diante do Bahia. Obviamente, os três jogadores deverão iniciar a partida no banco de reservas. Quem deverá ser titular na partida de segunda-feira é o Marlon Gomes, jogador que renovou seu contrato com o Vasco até 2026.
recebeu aí de presente uma camisa das mãos do Josh Wanderner, dono da 777 Partners e também da SAF do Vasco. O jogador renovou aí o seu vínculo com o Vasco até dezembro de 2026, para também afastar aí o interesse de clubes europeus no atleta. Marlon Gomes, como eu disse, deverá ser titular nessa partida, entrando no lugar do Rodrigo. O Vasco deverá utilizar um time mais ofensivo para a partida em São Januário. Vai enfrentar o Bahia, tem que ser totalmente favorito a vencer esse confronto. E a expectativa é que o técnico Maurício Barbieri coloque sim um time um pouco mais ofensivo, né? O Rodrigo que vem sendo muito importante na marcação, porém ele erra muito passe, né, cara? Tá bem nítido para todo mundo. Acho que quem assiste os jogos do Vasco sabe que ele não tem um passe qualificado e isso pode dar grandes chances ao adversário, né? Ele fez muito isso no Campeonato Carioca, entregou de bandeja aquele gol pro Germancano no Campeonato Carioca, devido aí à sua ineficiência na hora de passar a bola, né? Ele é muito ruim para passar a bola, tem que trabalhar esse fundamento. E o Maurício Barbieri, muito possivelmente, deverá colocar o Andrei Santos como primeiro volante, o Jair de segundo volante, e dar mais liberdade ao Marlon Gomes para flutuar, tanto pela ponta esquerda e também pela ponta direita, auxiliando ali os atacantes do Vasco. Muito possivelmente o Vasco enfrentará o Bahia com o Léo Jardim, com o Pumita Rodrigues. A zaga ainda temos a dúvida do Manuel Capasso ou talvez aí o Robson Bambu. Somente antes da partida que a gente vai tirar essa dúvida realmente, para saber quem vai jogar ao lado do Léo Pelé, completando o sistema defensivo com o Lucas Piton. Meio campo aí, como eu disse, com o Andrei Santos, Jair, Marlon Gomes, o ataque com Alex Teixeira, Gabriel Peck, Tavuano e o Pedro Raul. Esse será o provável Vasco que vai pegar o Bahia na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, em São Januário. Bom, pessoal, e para fechar o nosso vídeo, vamos falar aqui do interesse do Vasco no lateral direito Gilberto, que está atualmente no Benfica. De acordo com o Central da Bola, Vasco, Palmeiras e Corinthians estão monitorando a situação desse jogador. O jogador deseja voltar ao Brasil na metade do ano e desperta interesse desses clubes brasileiros para a próxima janela. O lateral é aquele mesmo que já teve passagens pelo Vasco lá no ano de 2017, porém não se firmou naquele ano. Foi devolvido à Fiorentina, que repassou o atleta ao Fluminense. No Fluminense ele jogou muito bem e acabou se transferindo para o Benfica. Teve um bom início no Benfica, porém hoje o jogador amarga reserva no clube português. E também sem mercado para continuar jogando lá no futebol europeu, o jogador deverá retornar ao Brasil. O que me estranha nessa informação é que o Vasco já tem 2 laterais direitos, né? Recentemente contratou o Paulo Henrique, fez apenas um jogo, né? Ainda foi no amistoso contra o Atlético. Ele ainda não entrou em nenhuma partida oficial do Vasco. E também temos, lógico, o Pumita Rodrigues, que é o lateral direito titular do Vasco. Mas tudo é possível, né? O Vasco está querendo contratar aí 10 volantes por elenco. Pode ser que contrate mais um lateral direito. Deixa aí nos comentários aí o que você acha da possibilidade do Gilberto retornar à Colina. Hoje, de acordo com essas informações, o Vasco estaria disputando ele com o Palmeiras e Corinthians. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto, forte abraço e é nóis.